Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Puto Ferreira e hoje nós daremos continuidade à nossa série O que o Enredo Conta. Para quem não viu o vídeo que saiu nessa semana, agora, lá no início da semana, nós falamos dos enredos do acesso 1, do acesso 2, desculpa. Então lá tem todas as 12 escolas, as impressões que a gente tem, o que eu tive ouvindo, lendo, vários aspectos da sinopse, ou vídeos e outras coisas mais. Aqui no acesso 1 a coisa é um pouco diferente. Aqui a gente já tem um pouco mais, aqui quase todas as escolas têm sinopse, ou tem um vídeo sinopse, né, que conta ali o que a escola pretende levar. Normalmente isso acontece quando o samba ele não passa por eliminatório, então a escola já apresenta o samba e o enredo já tudo já amarrado e completo. Então hoje nós iremos falar, o acesso 1 vai ser dividido em dois. Então hoje a gente vai ter 4 escolas, no caso, Morro da Casa Verde, Camisa Verde e Branco, Mocidade Unida da Moca e a Independente Tricolor. E semana que vem nós teremos mais 4. Estrela do Terceiro Milênio, X9 Paulistana, Leandro de Itaquera e encerrando a Pérola Negra. Assim como no especial a gente vai ter 3 vídeos para falar dos enredos. Então é basicamente isso o nosso episódio de hoje. Mas não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, não deixe de ver os vídeos das largadas e dos esquentas das escolas que ensaiaram nesse final de semana passado em São Paulo. Lembrando que a gente está transmitindo o início, a gente não está transmitindo tudo por questões técnicas. A gente, infelizmente, não temos toda uma estrutura. A gente tenta passar para vocês o que está acontecendo ali naquele momento. Pois bem, no geral, o acesso 1, ele tem, ao meu ponto de vista, 6 tipos de enredo que a gente vai ter este ano. Abstrato, que eu acho que apenas vai nesse caminho, né, de abstração das ideias, de tratar um assunto e dividir ele em outros vários, no caso é a Pérola Negra, no enredo sobre Silos. A gente vai ter um enredo sobre gênero, na verdade seriam 2, né? A gente pode falar que seriam 2, mas aqui seria 1, né? O indígena, a gente vai ter um enredo indígena, a gente vai ter um enredo afro, 3 enredos afro, na verdade, um enredo dentro da temática sócio-histórica e um enredo dentro do hibridismo religioso. O enredo do hibridismo religioso seria o enredo da camisa, mas a gente pode colocar também esse enredo dentro da ideia de gênero, não teria nenhum problema. Então, ele é meio que fluido aí nesse aspecto. Perceba que diferente do acesso 2, aqui no acesso 1 a gente vai ter um pouco mais de enredos, vamos dizer assim, de uma construção um pouco mais histórica, um pouco mais social. Em alguns aspectos, quase todos eles têm algum ponto ali, ou algum apontamento crítico ou de reflexão, seja no âmbito político, seja no âmbito social, ou seja no âmbito cultural. O acesso 1 é o grupo mais difícil do Carnaval de São Paulo, assim, disparado, porque é um grupo que, para você subir, você tem que estar entre as 2 melhores escolas, e você também não pode estar na pior escola, que senão você cai para o acesso 2. Então, ou seja, são 8 agremiações em que estão ali, entre aspas, sendo disputadas, né, 3 vagas. Então, 5 escolas ficam ali no grupo, se não conseguirem, no caso, o positivo quer subir e o negativo quer cair, né? Então, acesso 1, as escolas tendem a terem que se preocupar um pouco mais com a construção de enredo, porque esse enredo tem que gerar um bom samba, e um bom samba faz tudo ser, vamos dizer assim, encaminhado do melhor jeito possível. Acho que nos últimos anos o grupo de acesso 1 teve bons sambas, então acho que para 2022 a gente não vai ter uma discrepância nesse sentido. Mas a gente não vai falar de samba aqui, a gente vai falar de enredo. E o primeiro enredo deles é exatamente da Morro da Casa Verde, no enredo sobre a proteção de Oxalá, festa no terreiro de Bambas para caçador, curandeiro e padroeiro. O carnavalesco que desenvolve esse enredo é o Babu Energia. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para a imagem, né, o logo do enredo da Morro da Casa Verde. É uma coisa bastante psicodélica, eu diria. A gente tem ali a construção de Oxalá, a gente tem ali as águas de Oxalá caindo num céu que é meio que um Orum, talvez. Aí essas águas vão descendo, desaguam no rio, ou no mar, ou no oceano, não dá para entender muito bem.
E a gente tem o Baluaê, Oxóssi e no caso São Jorge, que aqui no enredo também é trazido a ideia, se traz a ideia também de Ogum. Então, ou seja, a temática da Morro da Casa Verde, ela pega no aspecto da identidade e do pertencimento do componente, né? Esse seria, em tese, o 8º enredo dentro da temática afro-brasileira da Morro da Casa Verde. No caso, a escola já teve outros. E esse seria o 2º enredo de Orixá, especificamente da escola. O primeiro deles foi em 1988, um enredo que falava de Oxumari, irmão de Obaloaê, inclusive, né, o enredo Oxumari, a serpente e o arco-íris. Então, ou seja, eu acho que quando a Morro da Casa Verde escolhe para o seu enredo trazer 3, 4 orixás, o seu padroeiro, que é São Jorge, entre aspas, também Ogum. Quando ela traz isso para a avenida, ela está querendo trazer, ela está querendo resgatar a ideia de identidade, de pertencimento. O que seria isso, Emerson? Trazer a ideia de identidade e pertencimento, eu costumo dizer nos trabalhos que eu escrevo, que é dar um restart, ou dar um ponto novo de trajetória da escola dentro do carnaval. A Morro da Casa Verde ficou um bom tempo no acesso 1, então acho que a escola vai em direção à sua identidade, ela vai em direção a um mecanismo que gere uma certa estabilidade dentro da sua construção de desfile. Então, quando ela traz esse elemento do afro, que é um enredo que a Morro da Casa Verde sabe fazer, quando ela traz essa ideia dos orixás para dentro da sua lógica, ela está indiretamente nos dizendo que é a Morro da Casa Verde, de fato, voltando a ser o que a escola sempre foi, ou o que a escola talvez tenha deixado um pouco de lado. Então, acho que é interessante, acho que é uma coisa que também quase todas as escolas aqui do Acesso 1 estão buscando, é trazer a sua identidade, é trazer o seu porto seguro como um mecanismo de estabelecer um bom desfile, de fazer um bom carnaval. Eu tinha falado isso no Acesso 2, por exemplo, né, da Independente, da Imperador do Ipiranga e da Dom Bosco, que escolhem enredos dentro da sua personalidade e é um porto seguro, né? Lembrando que o Acesso 1 e o Acesso 2 são grupos que muita coisa está em jogo. O que está em jogo é acesso, está em jogo é subir, no caso do Acesso 2 para o Acesso 1 e no Acesso 1 para o grupo especial. Então, acho que a Morro da Casa Verde acerta nesse sentido de trazer um pertencimento de identidade, essa lógica de comunidade, que é o que marca a Morro da Casa Verde desde o seu nascimento. Eu acho que a narrativa que a escola aqui vai adotar é da ideia de simbologia, né, dos significados que isso representa, e que alguns aspectos, né, estão dentro dessa ideia da interação que esses orixás, que essas divindades, no caso aqui a gente tem um santo, mas que essas divindades, vamos dizer assim, se enlaçam. O Baboneji é um carnavalesco muito criativo, porque, por exemplo, em 2022 a Morro da Casa Verde vai completar 50 anos. Então acho que é interessante, a escola não vai falar de si mesma, mas vai falar de uma representação, no caso aqui religiosa, talvez de si, né, de olhar novamente para a Morro da Casa Verde. E aqui a gente volta à ideia do enredo, né, que é a identidade de pertencimento, quando a escola vai voltar para o padroeiro sincretizado, que é Ogum, e São Jorge, e a gente recebe aqui a ligação ainda mais forte, que indica ser o desfile de comemoração de 50 anos da escola, né? O que me preocupa um pouco, né? Esse enredo não tem sinopse, esse enredo não tem vamos dizer assim, algo de concreto dentro dele para a gente ler e saber se tem alguma coisa que está discordando, uma coisa que está sendo genial, então a gente não dá para fazer esse juízo de valor, mas o que me preocupa é o que vai unir todas essas divindades. Eu acho, quando a gente pega, por exemplo, o Xalá, que é pai de Oxóssi e pai de Obaloaê, inclusive, e o criador do mundo, né, a criação, que inclusive o samba diz isso muito bem. Aí depois a gente vai para Oxóssi, rei de Queto, caçador, símbolo da resistência. Aí depois a gente vai para Obaloaê, orixá da cura, da proteção,
E aqui o simbólico, né, do presente que a gente estava vivendo, de pandemia e tudo mais, de reconstrução, não só do carnaval, mas a escola, do mundo e assim por diante. E depois a gente vai para alguns São Jorge, né, que é a forja, a luta, o enfrentamento pela harmonia, que é o padroeiro da escola. O que falta aqui, eu acho, é o que vai ligar tudo isso. É o que vai fazer com que esse desfile dê fôlego, dê identidade para quem está ouvindo e para quem estiver ouvindo o samba enredo. Eu suspeito que implicitamente aqui a escola está falando que quem liga essas divindades, quem liga essas representações que eles têm, é exatamente a Morro da Casa Verde. É a escola que vai ligar essa ideia, né, da proteção de Oxalá, da festa do terreiro, de Bambas, para caçador, curandeiro e padroeiro, até porque são 50 anos da escola. Então, eu suspeito que é a Morro da Casa Verde, no final, a grande homenageada. Essa festa que a escola está promovendo, talvez esse seja o objetivo. Então, aqui, como a gente não tem sinopse, não vou me estender muito, não, até porque é basicamente isso, né, não tem muito o que ser dito. Em seguida, a gente vai ter a camisa verde e branco, escola aí tradicionalíssima do Carnaval de São Paulo, que vai levar o enredo Rezadeiras, na fé do trevo Eu Te Benzo, na fé do trevo Eu Te Curo, dos carnavalescos Renan Ribeiro e Leno Vidal. Quem aqui já acompanha um podcast há um bom tempo, sabe que a gente já fez uma análise completa lá, a gente deu outros parâmetros sobre o enredo da camisa verde e branco. Só que aqui, passado, ficou lá, agora a gente vai dar uma nova interpretação, uma outra ideia desse enredo, né? O enredo, eu acho que naquele vídeo eu não falei isso, mas aqui eu falo. Eu acho que esse enredo resgata um aspecto que fez a camisa verde e branco fazer história na década de 70, 80, início dos anos 90, que é esse tipo de enredo um pouco mais de diálogo popular. É um enredo do povão, o povo entende, né? A arquibancada entende, né? A gente fez o enredo de 1992, a camisa verde e branco, que falava sobre a lua, e aquele enredo teve uma identificação muito fácil, né? As pessoas viam o que estava acontecendo, ouviam o samba enredo, e ali entendiam, né? Eu acho que a camisa verde e branco tenta resgatar isso, resgatar a identidade negra que ela tem, resgatar a ancestralidade que ela possui, resgatar esses enredos um pouco mais leves, um pouco mais reflexivos, e enredos que falam do povo, né, da população, né, dos ritos e assim por diante do povo. Eu cito aqui alguns enredos que a escola fez, que de certa maneira falou disso, né? 72, literatura de cordel, 74, Uma Certa Nega Fulô, que a escola foi campeã, 75, a Tropicália, que a escola foi campeã, 77, Narainã, Voralo dos Pássaros, também, que a escola foi campeã. Então, aqui quando eu digo popular, não é no sentido de falar de cultura popular especificamente, mas de aspectos do popular. Não é pegar enredos abstratos ou outras coisas mais, é pegar um assunto do povo, né, do dia a dia, do cotidiano, com leveza, sensibilidade e uma interação um pouco maior. Então, acho que isso é um acerto, a camisa verde e branco. E aqui, novamente, né, a Morro da Casa Verde está voltando, né, tentando buscar na sua identidade uma perspectiva de retorno, e aqui a camisa verde e branco também faz isso de certa maneira. Outro ponto que eu acho que é interessante é falar de rezadeiras, né, falar dessa religiosidade, de hibridismo religioso, não é muito comum. Né? As escolas não têm normalmente essa característica de falar do catolicismo popular e das suas várias frestas. Mas se fala normalmente ou de catolicismo ou de candomblé. Às vezes nem fala de Umbanda em São Paulo. Então acho que esse é um ponto muito ali que está ali implícito, né? Que está ali acontecendo. E eu acho que é interessante a escola trazer isso dentro da sua lógica. Outro aspecto que eu acho que é interessante dentro ainda desse destaque é que a prática de rezadeira é uma prática muito comum do interior, inclusive do estado de São Paulo, né? E é estranho, né, as escolas nunca terem abordado ou falado dentro desse assunto. Eu acho que aqui tem 3 pontos que eu acho que são interessantes, e aqui já entrando de fato no que os carnavalescos colocam na sinopse. Um deles é a proximidade afetiva, né, de buscar na memória
né, nesse tom sépia, né, nesse tom preto e branco, as lembranças de uma relação de afeto e sensibilidade. E aqui eu volto para a marca da escola, né, a logomarca. A logomarca da escola, ela tem, não seriam exatamente fotografias, mas seriam uma espécie de litogravura, um tratamento estético que eu acho que se aproxima muito mais nessa lógica da lembrança, do afetivo. Tanto é que o início da sinopse começa com os dois carnavalescos lembrando de rezadeiras na cidade de origem deles, né? Então, ou seja, a escola já começa no afetivo, né? Na ideia da rezadeira, né? Da lembrança e dessa relação de afeto e sensibilidade que elas trazem, né? A partir da reza, a partir da cura. Então, é um enredo que coloca a mulher como o eixo central. Por isso que eu acho que lá no início eu disse que esse enredo pode ser um enredo de gênero, mas também um enredo de hibridismo religioso. Porque a mulher aqui, ela é o centro do enredo, né? Tanto é que o samba foi mudado, né? Pela cura da mulher, chama que incendeia, uma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui que o samba enredo eu sempre me confundo na hora de lembrar, é muita coisa que a gente tem que lembrar, né? O saber de uma pajé clareia, pelas bênçãos da mulher, é cura para quem semeia. Então, ou seja, a escola coloca a mulher aqui como o ponto central da discussão. E faz lembrar a Viradouro, né? A Viradouro, quando foi campeã no carnaval passado, no grupo especial do Rio de Janeiro, fez a mesma coisa, né? Ela trouxe uma figura, entre aspas, simples do cotidiano e colocou nas ganhadeiras de Itapuã uma centralidade poética, narrativa, de sensibilidade, de afeto, de memória, que eu acho que a camisa faz aqui, só que aqui com as rezadeiras em específica, que a escola não está necessariamente especificando de qual região do país seriam essas rezadeiras, né? Outra coisa que eu acho que é muito bem feito dentro dessa lógica matrilinear é trazer a escola, camisa verde e branco, como um símbolo dessa reza, como um símbolo dessa potencialidade. E eu acho que isso é essencial, né? A camisa verde e branco é uma escola antiquíssima, né? Tá ali foi refundada em 1953, mas o embrião do que seria o camisa, né, o cordão da Barra Funda, é de 1914. Então a gente está falando aqui de uma tradição cultural negra na cidade de São Paulo muito grande. Então, quando a camisa diz que ela é uma prática dessa reza, né, que o seu elemento, né, o seu símbolo, né, que é o trevo, é um aspecto essencial dentro dessa lógica, isso é muito bonito, né? Isso é muito simbólico, isso mexe com o componente. Inclusive aqui, o eixo, né, o que liga todos os pontos do desfile, é o trevo, né? É o símbolo da escola. Então, ou seja, é muito, não tem como dizer, é muito inteligente, né? Os dois carnavalistas foram muito inteligentes para criar não só a sinopse, mas acho que todo o planejamento da escola, né? Porque o samba é um primor, né? É maravilhoso, inclusive. E aqui citando um trecho da sinopse, né? Do ofício de curar através do trevo, a camisa, né? O maior simbolismo dessa comunidade, o qual é o reacender das forças místicas que transcendem a sorte, é o fio condutor e a ferramenta sagrada para o nosso ato de benzer, que seria, no caso, o batismo. Então, ou seja, olha como é muito bem construído. A gente começa lá no afeto, na sensibilidade, no lembrar dessas mulheres. Depois a gente vai, né, se desloca para entender quem são elas. E no final a gente termina na escola de samba. A gente termina no batismo, na reza, na proteção da madrinha com a afilhada dentro das agremiações. E um terceiro ponto, e aqui já tentando traçar uma linha do que a gente pode ver na avenida, acho que primeiro a gente tem essa ideia da encantaria, do simbolismo do trevo, encantaria aqui no sentido que eu digo, porque a rezadeira em si, ela está dentro de uma lógica religiosa que não é necessariamente da floresta, embora aqui a escola coloque a Amazônia, as tradições xamânicas como um ponto dessa relação do natural com o espiritual e com o humano, mas a prática da rezadeira também pode estar dentro da lógica da mandinga, na lógica afro-religiosa de proteção de amuletos e assim por diante. E também traz a lógica do catolicismo, né? Da reza, do trevo, qual é o nome do negócio, gente? Esqueci. Do terço, né? E assim por diante. Então, assim, a gente começa nessa ideia da cantaria, do simbolismo do trevo, a gente passa por entender essa relação da floresta, do povo preto, do povo católico, e assim a gente vai chegando exatamente
no que é o carnaval, no que é o batismo, o ato de batizar, né? No samba a gente tem um trecho, né? Mangueira abençoou meu pavilhão, assim como abençoei todos que batizei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que é exatamente o final do desfile, ao meu ver. A escola vai homenagear Mangueira primeiro, que é a sua madrinha, e depois ela vai homenagear talvez as outras escolas que ela padrinhou, né? Gaviões da Fiel e assim por diante. E aqui, citando o trecho da sinopse, tudo é rezado e firmado e consagrado nas folhas do trevo de Dona Sinhá, tem a cura de seu povo. E completando, Vivi, porta-bandeira soberana, te convida ao samba com todas as baianas e as velhas guardas, a rebenzer o pavilhão, prevê a sorte para reacender em vitórias. Isso aqui é lindíssimo. A escola traz, no caso aqui, Dona Sinhá, figura histórica do camisa verde e branco, e traz a Vivi, que foi durante muito tempo porta-bandeira com o seu Gabi. Então a escola olha para o seu passado, não olha só para ela como construção de escola de samba. Olha para essas mulheres que deram força para a camisa verde e branco, que deram a sua história, que benzeram esse pavilhão. Isso é muito lindo. É de arrepiar. Isso aqui é maravilhoso, inclusive. Então, ou seja, é um enredo muito bem feito. É um enredo muito bem construído. É um enredo muito bem pensado. Ele é simples. Ele é muito simples. Mas ele é muito bem feito. Porque a gente pode ter enredo simples e ser mal feito. Aqui não. Ele é simples e muito bem feito. Ele mexe com quem está ouvindo. Ele mexe com a sensibilidade. E assim, se a camisa verde e branco tiver um recurso financeiro, se tiver a oportunidade de ter um belo conjunto visual, a camisa verde e branco com esse enredo tem possibilidades diversas de ter bom sucesso, de ter conquistar a sua tão sonhado retorno ao grupo especial. Acho que aqui o interessante, eu acho que a gente tem o fio condutor, que é o trevo, que vai movendo e deslocando este tema central, esse objeto que são as rezadeiras. Mas no final a gente percebe que, de novo, né, na Morro, a escola está homenageando ela mesma. Aqui, a camisa também está olhando para sua história, ela também está se fazendo tributo a quem é ela, a quem a construiu, né? A gente está ali em vésperas, né, da camisa verde e branco comemorar os seus 60 anos. Então a gente está aqui relembrando na avenida o que é ser camisa verde e branco, o que é esse trevo, o que é esse objeto da sorte, o que é essa reza, o que é esse ato de curar, e assim sucessivamente. Então, ou seja, eu acho que é um acerto da escola. A escola indiretamente está falando de si, está falando da sua identidade. Eu acho que isso é essencial para uma escola que quer buscar o seu passado, né, de grandeza novamente, mesmo estando no grupo de acesso 1, e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma grande expectativa, acho que esse é um dos melhores enredos do grupo, não só do grupo de acesso 1, mas eu diria que do carnaval como todo aqui em São Paulo. Em seguida, a gente vai ter a Mocidade Unida da Moca, com o enredo Aruanda, o Eterno Retorno, do carnavalesco André Rodrigues. Aqui é um caso muito à parte, né? Porque, novamente, aqui é um enredo que trata de identidade. E, no caso aqui, é uma identidade muito recente, né? A Mocidade Unida da Moca não é uma escola negra, né? Não tem como a gente falar que ela é. É uma escola que está dentro de um bairro historicamente sedimentado dentro de uma perspectiva italiana. A Moca tem muitos enredos sobre a Itália, né? Sobre o imigrante italiano, sobre aspectos que eu diria que não são necessariamente dentro da temática negra. Por exemplo, se a gente pega os últimos enredos da escola, dentro da temática afro, a gente vai ter 2007, a culinária africana, influências, evolução e comercialização no Brasil, que em tese não é um enredo que fala de identidade negra. É uma coisa mais um pouco folclorizada, eu diria. Culturalista, de certa maneira. Mas é a partir de 2018, exatamente com o André Rodrigues, que a gente vai ter essa construção recente da Moca se aproximando na ideia ou dentro da perspectiva negra, dentro da perspectiva afro. Só que esse afro da Mocidade Unida da Moca não é sedimentado. Ele não é necessariamente uma negritude que formou a escola. É uma negritude dentro de um discurso político, dentro de um discurso identitário e dentro de um discurso popular, que em muito tem contribuição exatamente do André Rodrigues, né? Recentemente eu fiz uma apresentação na ANPU, né, Associação Nacional dos Pesquisadores de História, aqui em São Paulo,
não sei se foi São Paulo Nacional, acho que foi o Nacional. E exatamente eu levei uma reflexão sobre os enredos da Mocidade Unida da Moca dentro da perspectiva negra. Em conversa com o André Rodrigues, ficou muito nítido isso, né? Que a escola, ela pega muito dessa identidade do seu carnavalesco. E não sei se necessariamente isso vai ser bom ou ruim, não sei, isso tem que ser visto a longo prazo. Mas o mais curioso desse enredo é que ele, por estar dentro dessa lógica de identidade que a escola está criando recentemente, indiretamente, ele está lembrando 1982, enredo da Vai Vai, enredo que falava de Aruanda, Urunhaê, o Eterno Amanhecer, e lá a Vai Vai falava de Maruanda. Ela falava de uma volta aos ensinamentos negros, da volta da perspectiva de unidade africana. Isso lá em 82. Em 2022, a Mocidade Unida da Moca está fazendo algo muito semelhante. A Moca, infelizmente, não divulgou uma sinopse escrita, mas sim uma sinopse narrada, né, com várias pessoas, vários membros da escola e outras figuras do movimento negro. Então, ou seja, aqui a escola também faz uma aposta muito interessante, porque essa religiosidade, essa Aruanda que a Moca está trazendo, não necessariamente é uma religiosidade que a gente já viu no Carnaval de São Paulo. A gente não viu essa perspectiva de religiosidade negra dentro da lógica que não é nem candomblé, não é necessariamente umbanda, não são inquices, não é nada disso. A gente está falando aqui de uma religiosidade de memória afetiva, de encantaria do que se aprendeu, né, do que está dentro dessa perspectiva religiosa negra. Essa Aruanda, não necessariamente, ela é a África. Ela seria exatamente uma reconstrução histórica aqui no Brasil. Aqui eu vou trazer novamente, né, a ideia da logo. A logo da Mocidade Unida da Moca coloca exatamente casas de favela, né, o que seriam talvez uma favela, atrás de uma pomba. Isso é muito simbólico, eu diria, né? E tem essas conchas que descem água e assim por diante, e a concha é o grande símbolo, é o grande elo condutor do início ao fim desse enredo da Mocidade Unida da Moca. Em princípio, aqui já citando uma conversa que eu tive com o André para esse artigo que eu fiz, ele não queria exatamente fazer um enredo afro, ele queria fazer um enredo indígena, mas a escola decidiu fazer um enredo afro e ele continuou, pelo menos, a ideia do questionamento político, do questionamento social dessa população, agora negra, dentro da sociedade brasileira. Então, afro-reflexivo, que não é muito comum em São Paulo, é muito comum no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, essa ideia de utilizar a filosofia africana, do pensamento africano como uma reflexão de sociedade, em São Paulo não é comum, infelizmente. E esse discurso reflexivo vai se diluindo, né, no caso, nos questionamentos da lógica decolonial e de afrodiaspórico e de pensar Ruanda pelo deslocamento e pensamento. Aqui é que eu acho que faz esse enredo da Mocidade da Moca ser bastante complexo. Não é um enredo tão simples assim de entender, você tem que ter uma certa atenção. Não é um enredo, acho que isso aqui é muito importante, não é um enredo necessariamente de você simplesmente festejar, não é um enredo oba-oba. É um enredo reflexivo, é um enredo de pensamento. Quando você for ver o desfile da Mocidade Unida da Moca, você vai estar dentro de uma perspectiva de reflexão. Você vai estar refletindo sobre aquele momento. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. Quando eu falo que é uma lógica decolonial e afrodiaspórica, é porque eu acho que a Mocidade Unida da Moca quer questionar esse processo colonial. Ela quer colocar que isso ainda está muito arraigado. E quando ela fala afrodiaspórico, é porque a gente está falando exatamente dessa história, essa história de heranças e de pertencimentos dessa travessia no Atlântico, nesse sofrimento, nessa dor que aconteceu por mais ou menos durante 350 anos da nossa história. Então a proposta dentro do enredo da Mocidade Unida da Moca, eu acho que ela é temporal, porque a gente está falando no primeiro momento de África, lá no século XV, no século XVI, no processo de depredamento, no processo de tráfico escravo, ainda não era um processo de colonização europeia na África. Então a gente está falando aqui de tráfico negreiro,
desse sequestramento dessas pessoas na sua terra natal para o segundo momento, que é o Brasil. Só que o Brasil aqui, dentro do enredo da Mocidade da Moca, ele não é exatamente histórico, facsímile, né? Então a escola não vai falar do processo de escravidão. Ela vai falar exatamente ali, eu suponho que seja ali mais para o final, para o hoje, para essa contemporaneidade, para lembrar desse passado histórico religioso dessa população existente. Então, ou seja, essa Aruanda, que é o título do enredo, ela é uma declinação linguística, que primeiro ela era Luanda, capital de hoje, que seria Angola, depois ela se torna Aluanda e, para o final, no caso, Aruanda, aqui no Brasil. Então, o ponto central desse enredo é a concha e o mar, como um encontro de afeto e de ligação com o sagrado, e aqui Luanda é África, e o mar como ponto de memória, que é o início da citação do vídeo que a escola apresenta o enredo. Eu acho que isso é muito legal, acho que isso é muito bonito, inclusive, e coloca uma outra perspectiva de se entender esse processo de escravidão, esse processo do tráfico negreiro no Brasil, porque esse é um assunto que é batido, já apareceu várias vezes no Sambódromo, mas dentro dessa perspectiva de memória e de colocar dois elementos, né, que é a concha e o mar, acho que isso é muito bonito, isso é muito simbólico, inclusive. Aí, novamente, a concha, ela se personifica no homem, a escola faz uma analogia, né, que a concha, ela era uma espécie de moeda na região, e depois as pessoas vão se tornar conchas, porque elas vão ser moeda de troca. Nesse processo do tráfico negreiro, elas vão ter um preço, elas vão ter um valor. E aí, em seguida, a gente vai chegar, de fato, no Brasil, nesse processo diaspórico, em que essa concha ela vai ser o elo religioso com a natureza, numa amálgama de afeto e de memória. Aqui eu vou citar um trecho da sinopse. Quando essa população chega ao Brasil, aqui esses homens pretos envelhecem com a dor de uma terra inteira construída em suas cicatrizes, mas sempre com o pensamento na boa terra que lhes deu a vida. E como todo corpo preto, carregam o além dentro de si. Encontram Luanda. Encantaram Luanda. Porque é interessante, porque contam os relatos existentes, né, e a tradição oral, que essa população, quando chegava no Brasil, ela tinha o sonho de voltar para Luanda, de encontrar, de ir para o seu ponto de origem, de ir para a sua terra natal. Isso de fato não acontece, vai acontecer só lá no final, mas principalmente com os agudás, que inclusive foi enredo da Tijuca em 2003, mas aqui na Mocidade Unida da Moca, essa Aruanda, né, que é o eterno retorno, a escola pega essa tradição oral existente do voltar para a Luanda e ela reconstrói dentro de uma perspectiva do presente também. Por isso que é um enredo político, né? Por isso que é um enredo de interpretação nesse sentido, nesse aspecto. E assim por diante. Então, assim, a gente chega lá no finalzinho do que eu acho que deve ser o Tsili, e pegando o samba também a gente pode perceber isso, a gente vai ter a Saruanda como ponto de união, de afeto, de ensinamento, de esperança, de pretos velhos e caboclos, que aqui é a Umbanda, né? O André, na conversa que eu tive com ele não quer fazer um enredo afro, aquele afro que a gente tem na nossa cabeça. A ideia dele é usar essa ideia do afro, mas como mais uma inspiração, não necessariamente como o todo do Tsili e assim sucessivamente. Então a escola então menciona o pai José Mineiro, que é um preto velho, que no caso está profundamente ligada a essa narrativa de Aruanda, né, existem vários pontos, inclusive em homenagem a ele, e aqui ele se torna resistência. Essa resistência não é só da Umbanda, a resistência do povo preto no geral. E aqui é como se fosse uma continuidade nesse ponto do enredo do Abdias do Nascimento, né? Abdias do Nascimento sempre pregou a lógica de que o movimento preto, o movimento negro em si, ele está sempre em movimento, ele está sempre em deslocamento na sua narrativa. E eu acho que quando a escola coloca Saruanda como sendo um refúgio dentro do Brasil, é um refúgio de resistência local, na escola de samba, no terreiro e assim por diante, essa Aruanda, ela não se torna só um ponto fixo, ela se torna vários pontos, ela se torna vários múltiplos destaques. Então isso aqui é muito bonito.
Inclusive a escola coloca, né, no seu samba, né, que faz a mocidade, minha eterna aruanda, e quem é de axé incorpora no meu samba. Então, ou seja, a escola também se coloca como essa aruanda, com esse retorno. E aqui, citando lá no finalzinho desse vídeo, aqui é onde vamos transformar o nosso chão na nossa aruanda. Sem sonhos astrais, apenas com força ancestral, resistimos 500 anos, lutaremos mais 1000 se necessário. Então, ou seja, como a gente pode resumir o enredo da Mocidade de Nina da Moca? Eu acho que, desde quando a Mocidade da Moca reconstruiu a sua lógica de desfiles, que foi lá em 2018, no enredo da Santíssima Trindade de Oió, eu acho que esse é o enredo mais robusto da Mocidade de Nina da Moca. Eu arrisco dizer que esse é um dos enredos mais robustos também da história ou da trajetória, pelo menos em São Paulo, do André Rodrigues. Eu acho que esse enredo ele é muito bem feito. Mas diferente da Camisa Verde e Branco, que a gente pega uma simplicidade, né? A gente pega uma rezadeira e ali a gente vai construindo a narrativa do desfile, aqui acho que é um pouco diferente. A escola pega uma história que todo mundo conhece, uma história que é exatamente a ideia de Aruanda, a ideia da escravidão, de Angola, do Brasil e assim por diante, da questão negra no Brasil, só que a escola faz uma narrativa diferente. Ela vai pegar símbolos, elementos que até em tese não se misturam, a concha, o mar, o preto velho, o caboclo e assim por diante, e nesses elementos ela vai criar a sua narrativa. Então acho que é um enredo, eu não sei como o público vai recepcionar o enredo, eu não sei se ele vai entender, mas eu acho que o que a escola está pretendendo fazer tem um futuro muito promissor. Eu acho que isso não tem como negar. A Mocidade de Nina da Moca é uma escola muito bem estruturada, e eu acho que a proposta do enredo tem tudo para dar certo, e fica aí a nossa expectativa para o enredo da Mocidade de Nina da Moca. E assim a gente vai encerrar aqui nosso vídeo com a Independente Tricolor, no enredo Brava Gente, é hora de acordar. O enredo ele foi pensado pelo Fábio Gouveia. O Fábio Gouveia saiu da Independente e quem assumiu o carnaval da escola foi o Amaury Oliveira Santos. Eu acho que antes de mais nada, e aqui novamente vou me retratar a logo da Independente Tricolor, que é uma logo que ela pega estátuas, no caso seriam ali, no caso de uma representação mais neoclássica, né, de personagens que seria uma iconografia do greco-romano, inclusive a gente tem uma pilastra e assim por diante, inclusive até a própria ideia ali, né, do Brava Gente, ela tem uma perspectiva um pouco mais escultórica, e aqui eu acho que é um ponto chave para a gente entender o enredo da Independente, porque o enredo da Independente, ele tem algumas contradições dentro da sua narrativa, mas, antes de mais nada, a proposta aqui é entender onde está, ou entender o que esse povo brasileiro fez durante esses vários anos que a gente tem aí na nossa história, de 1500 a 2022, o que ele não conseguiu fazer, ou o que ele não fez, ou no que ele foi silenciado ao longo da sua história. Daqui a pouco a gente vai entender se isso é um pensamento certo ou correto. Então, ou seja, esse Brava Gente, a ideia do enredo da Independente Tricolor é falar da população brasileira, dentro de uma perspectiva histórica. Mas aí a gente vai entender também isso um pouco com o passar do tempo. Esse tipo de enredo, um enredo que até em tese é pesado até de ser desenvolvido, é uma característica da Independente Tricolor, né? Os sambas da Independente Tricolor, os enredos da Independente Tricolor são muito semelhantes nessa construção de robustez. São enredos difíceis de serem levados, essa é a grande verdade. Mas a Independente Tricolor tem uma comunidade que canta muito, tem uma organização que é muito eficiente, então isso faz com que a escola seja sempre, no caso deveria ser sempre, apontada como uma possível grande escola a subir para o grupo especial para 2022. Esse enredo faz lembrar um pouco de 2017, quando a escola subiu para o grupo especial, o enredo é mentira, né? Naquele enredo a escola falava de várias coisas, situações de mentira, né? Seja no aspecto infantil, nas fábulas, lendas, assim por diante, no cotidiano, mas também do político, né? Aquele desfile começava com a ideia da mentira no político, na mentira dentro dessa lógica de enganar o povo.
a gente ser um palhaço, né? A gente sempre tá ouvindo mentiras do nosso cotidiano no aspecto político. Então, ou seja, a escola, eu acho que a escola se inspira em 2017 para trazer um enredo agora dentro só na lógica crítica, somente dentro desse viés político e social de pensar o Brasil. Então, eu acho que é exatamente um ensino histórico, um ensino sociológico, ou pelo menos é o que eu percebo do que a escola quer mostrar para a gente, dentro de uma perspectiva política. E aqui é um pouco polêmico até a gente lembrar de ver como que vai ser desenvolvido. O relógio aqui ele vai ter um papel muito importante. O relógio está desde o início até o fim da sinopse. Esse relógio, a ideia de a gente acertar os ponteiros, a gente regular o nosso tempo, da gente não ficar atrasado numa perspectiva. Eu tenho vários problemas com isso, que eu acho que essa lógica de primeiro, segundo, terceiro mundo é uma lógica lá dos anos 80, anos 70, do período de Guerra Fria. Hoje isso já não existe mais. Existe, sim, uma lógica de países que tem um desenvolvimento maior e outros não, mas eu acho que não existe mais primeiro, segundo e terceiro mundo. Existe o mundo globalizado, em quem está dentro desse mundo, e quem não está dentro dele. Então, acho que essa lógica, ela já ficou um pouco ultrapassada, mas a escola traz aqui com uma sua justificativa, né, de ajustar esse ponteiro, né, de ser por um momento primeiro mundo, né, que é o questionamento que a escola faz, né. Então, acho que eu não sei se o enredo vai passar por algumas mudanças por causa da mudança de carnavalesco, mas eu acho que não, né, porque a Independente entregou a sinopse junto com o samba. Então, acho que se for mudar, vai mudar alguma questão estética ou algo do tipo, mas acho que narrativa não necessariamente. Tem 2 pontos aqui que me preocupam um pouco. O primeiro deles, eu acho que existe alguns erros históricos dentro da perspectiva da escola, que é o que a gente chama de anacronismo. E esse anacronismo aqui, ele também está dentro do que a gente chama de história magistra vita, ou no caso, história mestra da vida. E o que seria essa história mestra da vida? É a gente pegar coisas que aconteceram num passado longínquo e trazer isso dentro do nosso presente. Então é dizer o que aconteceu lá em 1500 reflete no nosso hoje. Tem impacto? Tem. Mas ele não é exatamente um impacto significativo. Não sei se deu para entender quem está ouvindo ou quem está me vendo. Por que eu digo isso, né? Porque eu acho que a escola faz isso a todo momento, né? Ela tenta trazer como que se a gente tem que aprender com o passado. E não necessariamente a história é aprender com o passado. A história é construir o presente para o futuro. Não é lembrar do passado a todo momento como se o passado fosse um espelho. O passado não é um espelho. E eu digo isso porque tem na própria sinopse da escola, né? E aqui citando a sinopse, descoberta ou invasão? É preciso enxergar no passado a força da mudança. Por quantas vezes nos questionamos quanto a descoberta do Brasil? Por quantas vezes vimos os erros do presente ser uma repetição do passado? Então, ou seja, isso daqui é meio que se torna, dentro da história, tá? Não estou falando aqui do enredo, mas dentro da lógica história, é um erro de qualquer historiador fazer essa lógica, né? Temos que aprender com o passado, né? Acho que isso, não sei se é a melhor maneira de justificar essa ideia. Um segundo aspecto que eu acho que vai dentro também dessa lógica do contraditório é que há desigualdade histórica, e ela é histórica, a desigualdade, mas não há espaço para bancar o sofrimento. Aqui citando o trecho do samba, né? Que ele diz, é tanta desigualdade, muito mais a metade é viver por nutriz, mas quando o povo desperta, a ferida aberta vira cicatriz. Chega de bancar o sofrimento, agora é o momento da revolução. Eu acho que o sofrimento, a gente não pode ver o sofrimento como algo negativo. O sofrimento é uma mola propulsora para a revolta. É do sofrimento, é do bancar o sofrimento, que a gente chega no cutucar, né, de ir lá, abrir a cicatriz e tentar entender o que aconteceu, né, de tentar mudar o que aconteceu. Então, acho que aqui é um pouco contraditório. Eu acho que uma coisa não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra. Não sei. É um ponto de vista que eu tenho aqui. E eu acho que aqui faltou, eu acho que tentar entender que o problema do país não é o que aconteceu em 1500, não é o que aconteceu em 1822 ou o que aconteceu em 1889. O Brasil de hoje está muito mais próximo das dificuldades que a gente enfrentou na década de 70, depois do milagre econômico da ditadura militar, do que qualquer outra coisa.
E ali a gente vai ter um aspecto econômico como o eixo central das crises que a gente tem no Brasil. Mas, novamente, falando, enredo de escola de samba não tem que ter uma preocupação de contar historicamente tudo que aconteceu no Brasil, mas sim de defender o seu ponto de vista. Mas eu acho que poderia ser, aqui ter uma outra perspectiva dentro da lógica da escola. Então a escola pode ser uma narrativa de embate e força, de revolta, de sociedade. Acho que esse é um ponto, né? Acho que a escola vai lá muito, tem aqui não pode, né, querendo não uma crítica, né? A escola vai muito lá nos movimentos de 2013 e tudo que a gente tem no Brasil, entre aspas, está refletindo tudo o que aconteceu de lá para cá, né? Então acho que eu não sei se esse viés que a escola escolheu é o viés mais adequado porque a escola, eu acho, deseja, que é contar como o Brasil, a população brasileira, essa brava gente, ficou, vamos dizer assim, silenciada ao longo do tempo. E aqui daqui a pouco a gente vai entender isso um pouco mais, né? Então, quando a gente olha essas passagens, né, essa lógica dessa perspectiva histórica que a escola coloca, que dá vários saltos, né? A escola vai dar vários pulos, né? Do nada ela está lá na descoberta, depois ela vai para outros ambientes. Mas ela, por exemplo, não cita a ideia da herança portuguesa, a ideia do império, a ideia da oligarquia, da herança militar, do continuismo histórico, de tudo isso. Que aí sim existem enlaces, né? Não é o que aconteceu em 1500, não interfere no hoje. Mas 1500, né, o descobrimento, interfere no processo, no caso da vinda da família real em 1808, que vai interferir no processo de independência do Brasil, que vai interferir no processo de república. Mas o que aconteceu em 1500 não necessariamente tem influência no que acontece na república. Ali já era um outro país, aí já era uma outra lógica. Então, ou seja, é isso que eu acho que a escola faz e me incomoda um pouco. Mas aqui falando, eu sou historiador, mas aqui é um problema que estou tendo aqui. O país lutou para se libertar, mas não entendeu a liberdade, aqui citando a escola. Se libertar para quê? Fomos jogados a sarjeta e muitos, para não passar fome, se sujeitaram, no mínimo, para sobreviver. Os heróis, aqueles que nasceram do povo, viraram poeira na imensidão do tempo, e o mesmo povo chamou e banhou em ouro nos livros as histórias dos enganados. Aqui não tem como lembrar da Mangueira, né? Da história do herói. Que herói é esse que a gente tem na nossa história? Cadê os heróis que a gente não coloca? E aqui eu acho que vem um direcionamento que eu acho que o enredo deveria ter ido. Eu acho que a escola queria falar da luta dos heróis brasileiros. A escola talvez queria falar da luta popular no Brasil. Eu acho que esse deveria ter sido o enredo independente. E aí, se a escola fosse por esse caminho de falar desses movimentos populares, que são muitos na história do Brasil, desde o período colonial, eu acho que esse enredo seria maravilhoso. Aí sim eu entenderia essa perspectiva do onde está essa brava gente, né? Em que momento essa brava gente está? Porque eu acho que aqui é um grande problema, né? A história do Brasil é feita de luta. A história do Brasil é do movimento indígena, do movimento negro, é do movimento LGBT, do movimento feminista, de todos esses movimentos que estão, historicamente, principalmente depois do século XIX, lutando, buscando por representação histórica. Então essas pessoas, elas estão lutando, elas estão tendo suas reivindicações atendidas, elas estão tendo suas pautas. Não são hegemônicas? Não são. São silenciadas, são mortas, ainda são. Mas eu acho que, por mais que o Brasil seja um Brasil de corrupção, de outras coisas mais, a população, essa brava gente, não está, vamos dizer assim, ela não está dormindo, ela está acordada. Então, acho que se a escola fizesse um enredo sobre a luta popular brasileira, seria uma coisa muito bonita. Porque eu acho que a população brasileira não está, vamos dizer assim, dormindo em berço esplêndido. Ela está acordada. Né? E de falar isso, a gente está negando o que o movimento negro fez desde a década de 30, o que o movimento indígena faz desde a década de 40, o que o movimento feminista faz desde a década de 30. Então, ou seja, esses aspectos, né, eu acho que esse ponto, acho que ficou um pouco... Eu fico um pouco desconfiado de como vai ser essa construção. Mas assim, no que a escola está pretendendo fazer, eu acho que o grande problema mesmo é a ideia do anacronismo e que algumas das vezes se contradiz, inclusive no próprio samba. Mas eu acho que
dentro da proposta, de novo, por isso que eu acho que é muito importante, dentro da proposta do que é Independente Tricolor, desde quando ela subiu lá em 2017, eu acho que esse tipo de enredo é o que a escola gosta de fazer, é o que a escola se identifica. Então, por isso que eu acho que a Independente é uma das grandes favoritas a subir para o grupo especial, porque ela entendeu qual é a sua identidade. A sua identidade talvez seja exatamente falar desses enredos críticos e assim por diante, mas principalmente falar desses enredos que não necessariamente têm uma reflexão tão grande. Às vezes até são muito confusos, mas ali a escola tem o seu porto seguro. Ali a escola consegue fazer o seu desenvolvimento de desfile e assim por diante. Eu ainda acho que o enredo deveria ser um enredo sobre a luta popular. Eu acho que faria muito mais sentido. Eu acho que, inclusive, combinaria também com o que a escola tem levado aí nos últimos anos. E aqui citando o final, um trecho da sinopse também, a escola vai falar também de palhaço, né, que a gente é palhaço e assim por diante. E a escola vai falar, por exemplo, uma crítica ao ato político, né, no caso ao político, né, neste picadeiro que é um palhaço. Rindo de nossa própria desgraça, fomos vivenciando nossas próprias maracutaias, apoiamos e levantamos a bandeira dos políticos a troco de nada. Eles matando sua fome por um dia e vocês colocando no poder por anos. E aqui eu acho que é o grande problema, né? O problema não é a política, o problema não é o político. A política, inclusive quando a escola faz esse questionamento, ela está fazendo um ato político. Então o problema não é a política, não é o político. O problema é o sistema. O sistema, essa é a grande questão. Né? Eu não queria falar isso, mas o grande problema é o sistema econômico, sistema social e assim por diante. Então acho que fica aqui a reflexão desses 4 enredos, no caso aqui da Independente, fica aí esse questionamento do que a escola de fato vai levar para a avenida. Então, seja, enredo é isso, enredo a gente tem que ver no dia para saber como que visualmente isso vai estar proposto. Mas esse foi o que o enredo conta de hoje, aqui de 4 escolas de samba, né? Morro, Camisa, Mocidade Unida da Moca Independente. 4 enredos totalmente diferentes uns dos outros, né? Eles não são nem de perto semelhantes, mas são 4 enredos que as escolas se sentem bem, são enredos de identidade delas, e eu acho que isso faz, principalmente, a Mocidade Unida da Moca, Independente Tricolor, que tem um pouco mais de investimento do que a Camisa e a Morro, essas escolas, essas 4, acreditam nisso como uma forma de permanecerem no grupo de acesso. Vamos ver o que vai acontecer, e aqui a gente torce para que tudo dê certo e assim por diante. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa. Lembrando que aqui, gente, a ideia não é falar que o enredo tá ruim não, tá? O enredo, todos esses enredos estão bons, né? Todos eles são bem explicados. O que eu tô querendo trazer para vocês são reflexões, vamos dizer assim, as sensações que eu tive lendo essas sinopses e assim por diante. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Semana que vem a gente vai ter a parte 2 desse vídeo aqui do Acesso 1, em que a gente vai falar aí sim da Estrela do Terceiro Milênio, da X9 Paulistana, da de Itaquera e enfim da Pérola Negra. É isso, até mais, até uma próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar e até o final de semana aí dos nossos ensaios técnicos.